Você abrir comigo a palavra em Daniel 5, versos 1 a 16. Aqui começa então o nosso estudo sobre a inscrição na parede do texto de Daniel. Há um cenário novo aqui, há um personagem novo que nós vamos nos debruçar nessa noite. Todos acharam Daniel, capítulo 5, versículos 1 a 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos seus sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro no pescoço e terá o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Beltsazar, e mudou-lhe seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me falarem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeira de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, Tu que é digno de toda a honra e toda a glória,
Nos dá, Senhor, conhecimento da Tua palavra. E assim, Senhor, possamos não só conhecer a Tua vontade, o Teu querer, os Teus ensinos, mas também vivê-los, Senhor, de forma prática. Obrigado, Senhor, por essa tão grande e valorosa oportunidade. Ajuda-nos, ó Senhor, com Teu Santo Espírito, e assim nos guia a um viver santo e piedoso para a Tua glória e honra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos anos de 1853 e 1854, John George Taylor, um arqueólogo, ele que trabalhou no Museu Britânico, encontrava-se perto da Babilônia, na terra de Ur, escavando um zigurate. Vou colocar a imagem aqui para vocês. E ali, construindo esse edifício, na época, para o deus Lua, ele então encontrou esse lugar e, sem saber que estava para decifrar um longo enigma sobre o registro histórico de Daniel. Ele estava ali como um arqueólogo, trabalhando, mas, pela graça e bondade de Deus, ele vai usar este homem para descobrir algo a respeito do que a Bíblia já falava. Então, no último degrau do monumento aí, retangular, havia alguns tijolos no canto, e ali encontrava-se, então, alguns cilindros de barro, idênticos à forma de um barril, no quais, então, tinha alguns escritos cuneiformes. Eu vou mostrar logo mais para vocês. Então, eram objetos que não haviam sido tirados do lugar há muito e muito tempo, e estavam ali guardados, separados, aproximadamente 2.300 anos. Então, atrás, né? Então, com base no que nós sabemos agora, né, graças à decifração desses escritos, né, Nabonido, que era um rei, que provavelmente da dinastia de Nabucodonosor, 556 a 539 a.C., imbuiu ali algumas reformas naquele local, e aquilo foi trazer verdades que haviam dúvidas quanto aos escritos do livro de Daniel. Então, os cilindros, que estão aí cheios de escritas na linguagem ali daquele povo, falavam exatamente sobre a história de Nabucodonosor, de Daniel e Belsazar, um dos filhos de Nabucodonosor. Então, Belsazar, que era filho dele, a partir dessa inscrição, vem a saber, então, que, de fato, o livro de Daniel é verídico. E os escritos que tem nesse capítulo 5, há detalhes nesses escritos, ali nessa imagem que eu tenho para mostrar a vocês. Então, os historiadores nunca conseguiram explicar a sua existência, muito menos entender como qualquer outro que não o rei Nabucodonosor pudesse ter, de fato, guardado esses utensílios de tal maneira que eles ficassem, então, preservados. E, olhe, o reino de Nabucodonosor foi atacado, e nós vamos ver isso nesse capítulo. Mas esses cilindros foram preservados e existem até hoje, e estão alguns no Museu Britânico. Então, as evidências arqueológicas nos mostram, né, que muito tempo se passou desse versículo do capítulo 4 até o início desse capítulo 5. Então, há uma ideia aí aproximadamente que já se passaram 23 anos. Do fim do capítulo 4 para o início do capítulo 5. Então, aqui nós vemos já Daniel com aproximadamente 80 anos. Ele não é mais um jovem
mas sim um idoso, um homem já de experiência. E o que nós podemos então tirar aqui desse texto? O que nós podemos ter como lição daquilo que acontece nesses primeiros 16 versículos aqui? O primeiro destaque que eu quero fazer é sobre o vinho no ouro. E vocês, acredito que prestaram atenção na leitura e entenderam o que um filho de Nabucodonosor fez. Ele pegou os utensílios que eram usados no templo do nosso Deus e usou em uma festa. Então, esse é o contexto de forma simplória. Então, o que transcorre aqui nessas últimas horas aqui é uma festa, uma grande festa promovida por Belsazar, filho de Nabucodonosor, e que é de fato uma festa e um louvor aos seus deuses. E ele fala ali vários deuses, né? De ouro, de prata, de pedra, de madeira e tantos outros. E ali ele estava reunido com alguns grandes do seu reino, mulheres e concubinas. E como tende a acontecer em situações assim, as coisas vão saindo do controle, porque havia bebida. E ali, então, o rei, afetado pela sua embriaguez, né, excedendo aquilo que lhe podia, ele, então, pede para que seja trazido os utensílios da casa de Deus, do templo de Jerusalém, versículo 2, em um ato, então, de zombaria contra o próprio Deus, o Deus Criador. Ele vai fazer do uso desses utensílios da casa de Deus para sua diversão. E o versículo 3 repete o versículo 2. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção nisso. E o autor de Daniel, ele deseja que nós, como leitores, tenhamos tempo para ponderar aqui devidamente sobre a arrogância desse novo rei. A arrogância de usar os utensílios do templo do Deus vivo para banquetear e festejar e assim zombar do próprio Deus e louvar os seus deuses, que não existem. Então, nós podemos imaginar a sua voz, né, a voz desse rei, se elevando no seu brinde, um brinde aos nossos deuses, como uma afronta ao Deus Criador. Ele se sente o próprio Deus, parece que ele está repetindo ações do seu pai, que no capítulo 4 nós vimos mudando, sendo transformado pelo poder de Deus, se arrependendo de uma vida egoísta, de uma vida soberba, onde que ele achava-se o maioral. E aqui nós vemos que parece que o filho não aprendeu nada. Não aprendeu nada. E ele então entra de cabeça em uma zombaria contra Deus. E aí o que nós vamos vendo no decorrer do texto é que naquele momento tudo muda. Por quê? De repente, diante daquela zombaria, uma mão começa a escrever algo. Ele vê esses dedos de uma mão. E diante disso, quando o rei vê os dedos de uma mão humana escrevendo uma mensagem, e ele não pode ler, versículo 5, a sua confiança, o seu momento de glória ali diante dos grandes e das mulheres, se esvai, como areia fina nas mãos. Então aqui, rapidamente, ele muda o semblante, a sua confiança some, desaparece, a sua cor muda, os seus pensamentos, o texto fala que se turbaram, ele ficou com os pensamentos, o que é isso?
O que está acontecendo? Será que é a bebida? Será que foi o meu excesso? Ou, de fato, eu estou vendo algo sendo escrito? E ainda fala que os seus joelhos batiam uns nos outros. Tamanho era o tremor. Versículo 6. E no desespero de saber o sentido daquele texto, ele declara aos seus sábios que adentrem e não só leiam, como também possam decifrar o enigma. E ele promete algo diante disso. Ele está tão perturbado com aquilo que ele promete que será vestido de púrpura. E quando nós falamos de púrpura, nós estamos falando da cor daqueles que eram os nobres do reino, aqueles que eram os maiorais do reino. Era a cor dos reis. E assim, então, ele fala que vai vestir de púrpura, vai colocar um grande colar, como se fosse uma cadeira de ouro no pescoço daquele que lesse e interpretasse. E daria o terceiro lugar em autoridade no seu reino. Mas apesar de tal incentivo, qual é a resposta que ele tem? A mesma que o seu pai teve dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Não conseguimos interpretar. Não conseguimos, não sabemos, não entendemos. E há uma pintura de um artista, Rembrandt, eu acho que é assim que pronuncia, que pinta com perfeição essa cena, o banquete de Belsazar. Os olhos do rei estão ali estatelados, preocupados, revelando o medo que está sobre o seu corpo. Eles completamente abertos, mas a pele toda enrugada de preocupação. E Lord Bourne, ele fala em um dos seus livros sobre essa cena, essa imagem, o seguinte: o rei viu, estremeceu e fez a folia cessar. A pele empalideceu, sua voz a vacilar, que venham os homens doutos da terra, os sábios, expor as palavras de temor, que estragam o régio gaído. Ele faz aqui um retrato escrito daquilo que o rei Belsazar presenciou diante daquela mão, escrevendo algo a qual ele não podia ler. Mas o contexto aqui demonstra que aqueles que o rei tinha confiança não foi capaz de trazer respostas. Não foi capaz. E agora, trazendo para a nossa própria vida aqui, irmãos, muitas vezes nós buscamos respostas das nossas tensões, dificuldades, aflições, em algo que nós não vamos encontrar resposta. Nós muitas vezes se rendemos ou sucumbimos à pressão que o mundo faz, que os sábios desse mundo tentam nos ensinar, que falam aquilo que nem conhecem, que nem têm capacidade, mas que, com uma postura arrogante, tentam decifrar e dar resposta às nossas inquietações. O resultado da nossa inquietação é a falta de intimidade com Deus, é a falta de relacionamento com Deus. O mundo tenta trazer respostas às nossas questões difíceis a quais nós temos que lidar nesse mundo, mas nós não queremos ir pelo caminho do discípulo de Jesus. Nós queremos respostas rápidas. Nós queremos que as coisas desse mundo nos tragam soluções imediatas. E muitas vezes a solução de Deus para nós é o silêncio. Para que nós possamos tirar as nossas atenções das questões do mundo e voltar totalmente a Ele.
a descansar nele, a confiar nele, a parar de tentar arrumar a maneira a qual nós achamos mais confortável e rápida para a solução, ao invés de colocar a nossa esperança e o nosso coração somente em Deus. Eu sei porque eu vivo essa mesma pressão que vocês. Todos nós vivemos. Não tem nenhum aqui que vive sem inquietações, anseios, questões difíceis. Mas nós temos que confiar naquele que nos redimiu para uma vida de louvor e glória a Ele. Enquanto o mundo festeja aquilo que eles tentam preencher com as suas festas, com seus deleites, com seus prazeres, nós deveríamos, em momentos bons e ruins, se deleitar naquele que nos salvou, naquele que nos redimiu para uma vida nova. E mesmo que as inquietações venham, nós não vamos buscar a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, para que o nosso coração continue deleitando-se desse conforto que só Deus pode dar. E que na hora que Ele quiser, de fato, Ele vai solucionar ou não. Porque Ele é soberano e sempre tem o melhor para nos dar. Nós conhecemos o texto de Romanos 8, 28, 29 e 30 ali, mas nós precisamos vivê-lo. Vivê-lo, praticar daquilo que Ele nos ensina. Que as coisas desse mundo, e seja elas quais forem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é nesse deleite genuíno que nós devemos se confortar, se consolar. Mas aqui entra um personagem, a mãe de Belsazar. E ela lembra de um homem, e esse homem é Daniel. Ela lembra de um homem que já trouxe luz em meio às trevas de Nabucodonosor. Agora um homem velho, mas um homem que ainda continua em conexão com Deus. Então a cena seguinte começa com a rainha lembrando daquilo que ela já vivenciou com Nabucodonosor. E ela então apresenta Daniel ao rei, ao jovem rei. Um homem no teu reino que tem um espírito dos santos deuses. É uma repetição aqui do que o próprio Nabucodonosor falou. Ela usa as mesmas palavras. E aqui, então, Daniel é chamado para mostrar a interpretação, versículo 12. Agora, imagine a cena aqui que não é difícil de nós tentarmos enquadrar aqui na nossa mente. O autor aqui, ele quer que essa cena se torne algo a nos divertir, aparentemente. Daniel, idoso, entra no salão, naquele banquete, onde agora não há mais um sentimento de festa, mas de espanto. E ele então, ao entrar, ele que de fato tem um rosto já envelhecido, com a pele não mais tão lisinha, vê aquele jovem rei, pálido, branco, todo trêmulo, com os joelhos batendo, com os seus olhos arregalados, querendo saber a interpretação daquilo que estava escrito. E aquele que era velho, mas que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, está na paz que só Deus pode dar. Então, o homem maduro e idoso está diante de um jovem insensato e bêbado. E o contraste desses dois é tão completo que as palavras
de Belsazar, no versículo 13 a 16, nos levam a ver essa cena. Tu é aquele, Daniel? Um dos exilados de Judá, ele não deixou de falar da própria história de Daniel. Que o rei, meu pai, trouxe de Judá. Ouvi a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti. Ele repete aquilo que o pai, a mãe e agora ele fala novamente. Entendimento e excelência e sabedoria se encontram em ti. Ora, os sábios, os encantadores, foram trazidos à minha presença, mas eles não podem me revelar. Eles não conseguem. Porque o que aconteceu é a obra sobrenatural do próprio Deus Criador. E eles não têm nenhuma intimidade com esse Deus. Então, somente Daniel poderia trazer, de fato, o que Deus estava querendo avisar ao rei. Então, a terceira lição aqui é uma sabedoria para liderar. Talvez haja alguma sabedoria aqui para você, para mim. Eles eram homens e mulheres que queriam encontrar um rumo, mas um rumo que não os levava a Deus, pelo contrário, ia em direção contrária a Deus. E essa pequena quantidade de pessoas que, de fato, estavam vivendo avesso à vontade de Deus, agora estão diante de um homem que foi tirado do seu contexto, tirado da sua cidade, da sua casa, da sua parentela, e foi levado sobre um exílio, e ainda assim perseverou em Deus. Vou voltar a repetir algo que nós temos constantemente falado aqui. Nós precisamos aprender com o livro de Daniel a nunca olhar as coisas ruins que nos acontecem sempre numa perspectiva negativa e ruim. Daniel e seus amigos aprenderam a ver que aquilo tinha um propósito maior. E que eles estavam ali para que o propósito maior que vem do próprio Deus fosse concretizado. E o propósito era revelar o Deus soberano, Deus criador, sobre aqueles que adoravam um Deus que não existia. Então, aqui diante de uma perspectiva do livro de Daniel, nós vemos que, como eu já disse, a instrução da elite babilônica não era capaz de interpretar uma escrita em uma parede, mas sim que Deus usaria Daniel para trazer de fato o que ele queria ensinar àquele homem. Então, por esse ponto de vista, o texto pode ser aplicado especialmente àqueles que, diante de responsabilidades, diante de situações a qual deve liderar, conduzir, bem como trazer essa liderança a ser luz para aqueles que estão perdidos, acabam levando as pessoas às trevas. Mas Daniel faz o oposto disso, porque ele sabia e estava a serviço do Deus Altíssimo. Ele não se rendeu à cultura babilônica, ele não se rendeu aos deuses babilônicos. Ele permaneceu fiel a Deus. E por isso a sua liderança, o seu exemplo, o seu modelo, vinha ensinando gerações. Foi o pai e agora o filho a olhar na perspectiva do alto,
que existe um Deus soberano, que é acima de todos. Então, o que nós vimos aqui é um contraste daquele que agora não é mais jovem, é experiente, mas que continua sendo alguém ligado a Deus. E do outro lado, um jovem tolo, que mesmo com a sabedoria da sua cultura, mesmo envolto de grandes homens, de magos e todo tipo de pessoa, não conseguiam desvendar e nem ter o controle de tudo. Então, com demasiada frequência, nós podemos enxergar de forma invertida, mas o que de fato nós precisamos ver é que esse mundo, para nós, é algo passageiro. E que nós temos um Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está conduzindo esse mundo para um propósito maior. E que durante essa jornada que nós estamos vivendo, que nós não venhamos a sucumbir às paixões e deleites e prazeres desse mundo, e nem mesmo da sabedoria desse mundo, porque ela é incapaz de nos levar a Deus. Ela é incapaz de trazer paz ao nosso coração. Mas, de fato, como passageiros que somos nesse mundo, que nós possamos sempre buscar a sabedoria que vem do alto. Como bem aprendemos no domingo pela manhã, na devocional, que a nossa mente e o nosso coração, essa centralidade do homem, seja preenchido da vontade de Deus. E isso nós encontramos na sua palavra. Assim como nós encontramos lições para a nossa vida nesse texto de hoje. Porque ela é viva e eficaz. Ela penetra. Ela penetra ao ponto de nos rasgar e trazer à luz aquilo que está oculto. E também trazer ensino para que nós venhamos a nos deleitar naquilo que é do próprio Deus. Então, não confie na sabedoria do mundo. Deleite-se na vontade já revelada a nós na sua palavra. Amém? Uma pergunta para pensarmos. Como você tem lidado com questões difíceis? À luz da sabedoria do mundo ou a de Deus? E aí eu faço uma pergunta dentro dessa. A Bíblia é suficiente para você? Se você respondeu sim, então é nela que você vai encontrar respostas e não fora dela. E não fora dela. As tensões que esse mundo nos apresenta, em Deus nós de fato encontraremos deleite. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos de poder, através da sua palavra, nos deleitar na tua sabedoria, deleitarmos no teu conselho, que vem por meio do teu Espírito a descansarmos no Senhor. Que nós não venhamos a sucumbir diante de falácias humanas, de teorias, de pseudo-conhecimento, mas que não tem base e nem fundamentação naquilo que o Senhor nos deixou. Que nós possamos, diante de inquietações do nosso coração, da nossa mente, buscar em Ti deleite, Senhor. Que nós possamos lutar com as nossas angústias, com os nossos
sofrimentos, com tudo aquilo que tenta nos assediar e tirar-nos do foco da vontade soberana de Deus. E que, diante da Tua palavra, Senhor, e do Teu Santo Espírito que nos guia a um viver santo e piedoso, nós venhamos a encontrar consolo. Pai, obrigado pelo Teu povo que se reúne aqui para estudar a Tua palavra, se deleitar em Ti, que nós possamos sair fortalecidos na Tua palavra e também, Senhor, preparados para proclamá-la. Que nós possamos, de fato, nos deleitar em Cristo, pois Ele é suficiente para nós. Oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Deus abençoe. Tenha o restante de semana na presença dEle. E agora seguiremos